Fala aí, galera, eu sou o Conrado. Eu sou a Letícia. E esse é o nosso canal do Nerd Informa. Se você quer saber mais sobre esporte, nutrição, saúde e muito mais, esses são nossos cortes. E se você quiser assistir o vídeo na íntegra, o link vai estar na descrição. Não se esqueça de seguir o nosso canal e ativar o sininho para você receber todas as nossas notificações. E antes, acho que já queria que você começasse se apresentando e explicando um pouquinho o que faz um médico do esporte, em que áreas você atua, que acho que já é uma boa abertura aí pra gente. Perfeito. Meninos, primeiro, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, é um prazer falar sobre a minha especialidade, sobre temas que eu gosto muito de falar. Para mim, é literalmente algo, vai ser um bate-papo super tranquilo, né? Eu não me sinto entrevistado nem um pouquinho, então... eu gosto muito de falar sobre medicina do esporte, até porque a medicina do esporte ela é uma área extremamente nova, principalmente em termos de residência médica, né, que é o nome da nossa especialização. No Brasil, as primeiras escolas foram a USP e a Unifesp. As escolas de medicina do esporte, elas abriram a primeira turma abriu em 2006. Então, se a gente pensar aí, os primeiros médicos do esporte, a faixa etária deles gira em torno aí de 40 anos, e para médicos, para uma especialidade médica, isso é extremamente novo, né? Mas basicamente o que é então a medicina do esporte? O nome dá a entender que é simplesmente uma especialidade voltada só para o alto rendimento, para atleta profissional, e isso é só uma parte daquilo que a gente faz, né? A medicina do esporte basicamente é a especialidade onde o médico vai aprender todas as relações entre o exercício físico com a saúde do indivíduo. Basicamente, pelo aspecto fisiológico, tanto os benefícios que o exercício físico vai trazer para o indivíduo, quanto os malefícios de, porventura, um excesso de exercício físico. E aí, é claro, a gente vai olhar mais essa parte de prejuízos quando a gente está falando de atleta, né? Que a gente sabe que o atleta de alto rendimento, ele tem um objetivo final, que é performance, é desempenho esportivo, é resultado. E para isso, nem sempre a saúde vai ser o primeiro foco. O primeiro foco é sempre desempenho e, claro, o nosso trabalho é fazer com que o atleta chegue a atingir esse desempenho, essa performance, com a melhor saúde possível, né? Minimizando os possíveis eventos adversos ou até, caso ocorram, fazendo tratamento, acompanhamento, reabilitação disso. Por outro lado, a gente tem a medicina, então, do exercício. Tanto que o nome da especialidade, a gente costuma falar medicina do esporte, mas o nome completo dela é medicina do exercício e do esporte. Exatamente porque tem essa parte de medicina do exercício, onde a gente usa o exercício como ferramenta de tratamento, né? Como ferramenta de reabilitação ou como ferramenta de prevenção de doenças. E é aí que entra, por exemplo, o cuidado das doenças crônicas, principalmente doenças crônicas não transmissíveis, né? Que a gente está falando de síndrome metabólica, hipertensão, diabetes, sobrepeso, obesidade, numa forma geral. Então, basicamente, a medicina do esporte é usar o exercício físico como ferramenta ou entender qual que seriam os possíveis prejuízos disso. Legal. Ô Thales, hoje você atende mais, pensando nisso que você me falou, atletas que querem performance ou pessoas que estão procurando o exercício como forma de melhorar a saúde? Hoje, no momento, eu faço um pouco dos dois, né? Hoje eu atendo atletas profissionais, eu tenho atletas olímpicos, trabalho com alto rendimento, trabalho com futebol, tanto profissional como categoria de base, e isso é a parte da medicina do esporte, mas prioritariamente no consultório, eu não trabalho tanto com um atleta profissional dentro do consultório. Dentro do consultório eu faço mais a parte de medicina do exercício e medicina do esporte, mas para aquele indivíduo amador, né? Que ele, ou ele compete ou ele simplesmente quer fazer exercício físico. Para promoção de estilo de vida, de saúde, né? Então a gente tem um olhar um pouco mais cuidadoso para a saúde do indivíduo como um todo. E às vezes esses indivíduos, o atleta amador, ele busca um pouco de performance, ele quer melhorar algum aspecto, talvez da modalidade dele, ou quer melhorar a composição corporal, estética, que a gente pode encarar isso como performance, de uma forma ou de outra. Acabam sendo até coisas diferentes, mas elas têm uma relação bem próxima.
Então, no consultório eu costumo fazer mais medicina do exercício e o alto rendimento a gente acaba indo para campo mesmo, né? Então, tanto no futebol quanto nos esportes, porque o trabalho ao atleta ele tem que ser intenso, ele tem que ser diário. Né? O atleta ele tem necessidades ali que, até pela própria preparação, pelo próprio objetivo dele, a gente tem que intervir até rapidamente. Então, não tem muito tempo de, vem no consultório, a gente vê o que acontece, depois você volta. Não. Aconteceu, você tem que ir, tem que estar lá. E até, claro, a gente vê, principalmente falando de futebol, mas em outras modalidades, a gente vê que durante a modalidade, o atleta pode ter um efeito adverso. A gente teve um exemplo aí, que poderia ter sido triste, né? Pior, do Eriksen, exato. Poderia ter sido muito pior, como já aconteceu no Brasil, infelizmente. Né? A gente teve o caso do Serginho. E é até interessante que o caso do Serginho foi o que fez a Escola de Medicina do Esporte, a residência médica, ser formada. Olha que legal. De uma forma direta, na verdade de uma forma indireta, né? Não tão direta assim, mas entendeu-se que o atleta ele não tem só lesão. Né? Então, por mais que o papel do ortopedista dentro de um clube de futebol, por exemplo, ou de outros esportes seja extremamente importante, a gente precisa que esse médico ele esteja preparado para enfrentar um problema cardiológico, cardiovascular, como que aconteceu com o Serginho, como aconteceu com o Eriksen, ou uma concussão, uma convulsão em campo, que são fatores extremamente comuns. Né? Então, muitas vezes não dá para você, manda para o especialista. Não, a gente precisa ali de alguém que tenha um olhar sobre todas as áreas que podem influenciar nesse aspecto da saúde do atleta. E foi daí que surgiu a residência, né, de medicina do esporte, basicamente. Eu sempre tive uma dúvida, vou sair um pouco do que a gente ia seguir, mas à vontade. Como é que vai passando esse cara, porque tem um ataque súbito, né, num atleta que passou provavelmente por 1000 exames Sim. antes até do clube fechar com ele. Como é que isso passa? Eu sempre fico com medo que tenha uma vista grossa, dependendo do atleta que do que ele significa. Então, a gente poderia falar disso, Lê, se a gente estivesse talvez pensando em tempos regressos, né, em anos, talvez na década de 90, na década de 2000, mas hoje é muito difícil. Olhando para o Eriksen em particular, eu ponho a minha mão totalmente no fogo por 2 motivos principais, que eu até conversei sobre isso com alguns colegas médicos do esporte. Primeiro, que o Eriksen mora na Itália. A Itália, mora na Itália não, né? Ele mora na Itália, ele é jogador de um clube italiano. A Itália é o país onde mais se faz acompanhamento e investigação cardiológica pré-participativa no atleta. Por quê? Porque geograficamente e falando geneticamente, a população italiana ela tem um maior fator de risco de ter uma alteração cardiológica específica que chama distúrbio ritmogênico do ventrículo direito, que facilita que esse atleta, ou que esse indivíduo, ele tenha uma alteração. Descendentes de italiano podem ter também? Podem, mas na verdade... Tá todo mundo ferrado. Mas você costuma encontrar isso mais em... Não dá para falar, enfim, italianos puros, mas italianos da região mesmo, entendi, né? Descendentes diretos ali da população italiana. É uma população específica, tá? E o que acontece? Esse distúrbio causa uma arritmia e arritmias podem levar à parada cardíaca durante o esforço intenso. E que provavelmente foi o que aconteceu com o Eriksen, não ter esta alteração específica, mas pelo que a gente viu, pelo que a gente conhece, provavelmente ele teve uma arritmia. E provavelmente essa arritmia causou uma parada cardíaca nele. Ponto. Então, o que acontece? É muito difícil a gente imaginar que um atleta de seleção, um atleta de um grandíssimo clube europeu, tenha passado batido. O que acontece? Pode ser que a alteração que ele teve, que levou a ele a ter essa arritmia, não tenha sido ou pega nos exames rotineiros, ou que simplesmente ele tenha tido uma arritmia por um motivo que a gente desconhece. Tá? Então, basicamente, não dava pra gente falar que comeram bola com o Eriksen. Foi uma fatalidade, e fatalidades acontecem, e é exatamente por isso que o papel do médico do esporte, ou enfim, de um médico capacitado em campo, é tão importante. Porque se não tivesse... E só fazendo um parênteses aqui, eu fiquei muito chateado no momento em que ocorreu, eu estava assistindo ao vivo a situação,
E, enfim, eu vi um colega criticando muito a atuação do que foi feito em campo. E foi um absurdo, porque foi feito tudo. Quem conhece medicina do esporte sabe que o protocolo ele foi feito exatamente como deveria ter sido feito. Fizeram ressuscitação cardiopulmonar do atleta em campo, com espectadores lá assistindo, com câmeras filmando, e as câmeras tiveram, né, o pessoal da TV teve muita sensibilidade de quando percebeu o que estava acontecendo, parar de filmar, e desfibrilaram o atleta em campo, né, deram um choque nele em campo, né, falando de um aspecto leigo. Então, assim, fizeram o que tinha que ser feito para salvar o atleta sem se preocupar, e a gente viu que ele está vivo, está super bem. Então, assim, graças a Deus, foi tudo feito da forma... Foi maravilhoso o desfecho que teve dentro da situação que a gente conseguiu observar ali, né, que foi terrível. Então, isso é muito bom e reforça o nosso trabalho em campo, a nossa importância de estar ali o tempo inteiro. Sabe que na Competition, eu trabalhei lá uns 4 ou 5 anos, é até um elogio para eles. Eu tinha um aluno, e aí, bom, ele entra, né? Ele tem uma avaliação física, ele tem um exame médico, mas não é uma caça tão profunda quanto de um atleta profissional. E eu tinha passado um treino que era no formato de circuito para ele. Nesse momento eu nem tava. O Alê era um aluno novão, assim, ele devia ter os seus 17 ou 18 anos. E aí ele fez o esforço, sentou, pôs a mão no peito e caiu. Caiu duro no meio da sala. E eu falo que a Competition foi bem assim porque tinha um desfibrilador lá. E tinha um desfibrilador, eles têm um público que é composto por pelo menos uns 30% médico, que é da nossa região. E os caras logo arrancaram a camiseta dele, começaram a fazer a massagem e pegaram o desfibrilador e colocaram. Daí depois ele foi fazer toda uma investigação. E ele tinha uma bradicardia específica em alguns momentos do dia que nunca tinha sido pego em um exame comum. É porque, desculpa te interromper, Conrado, normalmente, quando a gente fala de aspectos... Isso é uma discussão muito grande, tá? Eu já tive essa discussão até com alguns colegas médicos. Quando a gente fala de aspectos populacionais, e essa é a grande diferença de debates quando você vai num congresso americano e você vê, por exemplo, congressos ou guidelines, ou enfim, diretrizes europeias. Como eu disse, até por causa da Itália, geograficamente, a própria questão de como o sistema de saúde europeu é diferente do americano, os europeus tendem a ser mais conservadores do que os americanos. É difícil a gente falar quem está certo e quem está errado, mas como médico, por exemplo, atuando dentro de um consultório, eu tenho que ter sensibilidade de analisar os fatos e saber traduzir isso para a nossa população. Por que eu estou falando isso? Porque epidemiologicamente falando, para a população jovem, menor do que 35 anos, sem comorbidades, sem queixas, que nunca teve nenhuma alteração, que pudesse ser sugestiva de um problema cardiológico, basicamente um eletrocardiograma e um exame físico são suficientes. Qual que é o problema disso? Vocês mais do que nunca sabem, né? Dentro de academias, dentro de box de crossfit, dentro de qualquer espaço que promova exercício físico ou promova esporte. Você não consegue fazer com que todo mundo passe no médico. A galera acha um bode e quer dar um jeito de burlar. Exato. Eu já fui essa pessoa. Exato. Os caras querem burlar até o exame médico, é só abrir o dedo, olhar se tem frieza. E assim, isso é um grande problema. Né? Um grande problema exatamente pelos desfechos que a gente está conversando. Então, assim, impreterivelmente, independente do cara ser saudável ou não, ele deve passar por uma avaliação cardiológica. E até na medicina do esporte a gente aprende que atestado de coxa não se faz. O que é atestado de coxa? Chega meu primo e fala, pô, Thales, eu vou começar o crossfit, pediram um atestado pra mim, você me dá? Não. Por que não? Eu sou saudável, você é meu primo. Tá bom, isso não quer dizer nada. O Eriksen era um jogador extremamente saudável, jogou em alto nível, sabe, por 10, 15 anos e nunca teve nada. Quem diria que o Eriksen pudesse ter o evento que ele teve? Então, assim, nós não somos deuses, a gente não tem como adivinhar, né? Então, o mínimo que tem que se fazer é investigar. Porque às vezes o cara, não sinto nada, sou super saudável, mas quando ele está na consulta, você começa a abordar perguntas específicas,
já aconteceu isso, você já sentiu aquilo, como é que é a sua família, você começa a ter algumas informações que te levam a pensar de uma forma diferente. E aí mudam até a própria investigação. Então eu falei que para a maioria das pessoas abaixo de 35 anos, um eletro é suficiente. Mas dependendo da história da pessoa, talvez você tenha que indicar outros exames. Então esse é o primeiro grande ponto. Né? Então o que acontece na maioria dos lugares? As pessoas não fazem avaliação. Não fazem a avaliação que elas deveriam fazer. Não é nem mais obrigatório, né? Antes era... Se eu não me engano, no estado de São Paulo, você só precisa fazer o parquet. Só? Só isso. O parquet, para quem não sabe, basicamente é uma anamnese médica traduzida de uma forma que pessoas leigas possam aplicar. Quando eu digo leigo, eu digo não médicos, tá? Qualquer pessoa não médica dá um papel com uma linguagem extremamente fácil para aquela pessoa preencher. Aquilo, teoricamente, seria mais ou menos o que o médico perguntaria dentro da consulta, e você responderia então tá tudo bem, você pode praticar com segurança ou não, vamos investigar. O problema é que assim, o cara tá entrando na academia, ele quer treinar, te dão um papel perguntando, você já sentiu alguma coisa? Se ele sentir uma pequena pontada no coração, ele não vai falar. Talvez ele não fale. Porque se ele tivesse interesse e dúvida nisso, ele ia procurar o médico. Ele já não estaria... Se ele não tá nem aí, ele vai preencher o papel com tudo não, vai entregar e pronto, acabou. Então, é exatamente por isso que em lugares de grandes circulações, a Competition, como você disse, é uma grande rede, tá extremamente certa, se poupou aí de um baita processo, provavelmente, tem um desfibrilador. Por quê? Porque eventos adversos podem ocorrer. E uma coisa que acontece muito, falando pelo ponto de vista médico, é recém-formado fazer evento. Então acontece futebol das terceira, quarta divisão do interior de São Paulo, do interior sei lá de onde, e precisam de médico. O organizador do evento contrata uma ambulância, não sabe o que tem dentro da ambulância porque não é responsabilidade dele. Contrata um médico e fala, eu tenho ambulância, eu tenho médico. Se acontecer alguma coisa, a culpa é do médico. E o próprio médico, a gente estava até brincando aqui, médico recém-formado, às vezes não tem expertise de chegar e ver se o desfibrilador está funcionando, se a ambulância tem o equipamento que seria necessário para, enfim, ter um suporte naquele momento, ou mesmo para levar o indivíduo para o hospital, né, fazer um transporte seguro. E normalmente o cara vai lá e fala, é um dinheiro tranquilo, são só 2 horas, 3 horas de trabalho, isso não acontece nada. Não acontece nada até o momento a hora que acontece. Exato. E aí é tragédia. É tragédia. Eu, como médico do esporte, eu até brinquei no nosso grupo de médicos do esporte, né? Eu assistindo o que aconteceu com o Eriksen ao vivo, eu fiquei ansioso. E eu falei, olha, como médico do esporte, eu amo o que eu faço, a gente se prepara para tudo, mas eu gostaria de passar o resto da minha carreira... Sem passar por isso. Sem chegar perto de um evento como esse, porque é terrível. E é por isso que, olha, eu não sei qual que é o nome, não sei quem que é, e talvez ele nunca vá ver esse vídeo, mas eu parabenizo, assim, e o cara é um herói, o médico que estava em campo e que atendeu o Eriksen naquele momento, porque a gente já viu o que um mau atendimento pode fazer, que foi no caso do Serginho, né? Não criticando o médico em específico, eu também não sei quem que é, mas naquele momento o Brasil e talvez o mundo não estava preparado. Não foi o primeiro atleta que morreu em campo, a gente teve um atleta camaronês, eu não vou lembrar o nome dele nesse momento, que também faleceu em campo, um atleta italiano que faleceu em campo. Então a gente tem muitos atletas que têm eventos adversos intracampo e, enfim, se você não está bem preparado, o desfecho vai ser com certeza desfavorável. Deixa eu fazer 3 perguntinhas relacionadas a esse tema aí que eu fiquei pensando e eu anotei que eu queria perguntar. 1, por que esse médico conhecido seu criticou? Você achou ele não é conhecido, né? Não sei quem que é, mas ele estava lá na TV. Ele criticou dizendo que deviam ter chegado mais rápido, que o desfibrilador devia estar lá e não estava. Enquanto ele estava falando isso, o cara estava tomando choque dentro do campo. E assim, Conrado... ele foi um cara que falou mal também, sem saber nada do protocolo. Sem saber. E assim, não era médico do esporte. Tá na moda criticar também. Não era médico do esporte. Né? Ele dizia que foi o médico responsável pela Copa do Mundo de 2014, mas não tem expertise de um evento como esse, de um evento adverso intracampo. O ambiente hospitalar é totalmente diferente do ambiente intracampo. No hospital, você está dentro do hospital, sim, você tem todos os especialistas. De repente, você é um médico clínico, tem uma dificuldade de entubar, você chama anestesista.
No campo tem você. No máximo, dependendo do nível do jogo, do evento, você tem o médico do outro clube e o médico da ambulância. Cara, e por mais que você tenha que estar preparado, eu acho que você não tá, tipo, achando que a qualquer momento, é uma coisa que você tá no hospital assim, de prontidão. Normalmente, você tendo uma experiência, e é por isso que a gente faz faculdade, é por isso que na faculdade você é formado como generalista, você tem que saber atender uma emergência como essa, como médico. Né? A faculdade de medicina, ela... Põe um pouquinho pra mim. Ela espera que você saia sabendo manejar um evento adverso desse. O problema é que quando você está no meio do esporte, isso não se torna comum. Então você não vai atender uma parada em campo uma vez por mês, uma vez por ano. Você vai atender talvez uma na vida, se você der muito azar. Sim. Esse é o primeiro ponto. Então, o problema não é só a técnica médica que você vai aplicar naquele momento, é o contexto que você vai estar envolvido. É você estar salvando a vida de um atleta em campo, sabendo que do outro lado do mundo tem um colega médico que está criticando o que você está fazendo. E mais do que isso, você está fazendo uma RCP com 50, 60 mil espectadores ao vivo, tipo, com 2 milhões, 1 bilhão, não sei, estou chutando, não faço ideia de quantas pessoas ao vivo. Namorada do cara querendo entrar em campo. Exatamente, e o colega e os amigos ali fazendo uma cabaninha de costas, sabendo o que está acontecendo. De verdade, falar disso já me traz nervosismo. Né? E não é porque eu estou despreparado, porque eu sou... Não, porque a situação é muito diferente. Então, assim, o colega que criticou não teve a menor sensibilidade no que ele fez. E não tinha expertise. É o que a gente sempre fala na medicina. É muito fácil você ser um médico do dia seguinte. O médico te passou isso aqui? Tá de brincadeira, né? Você não sabe qual que é o contexto. Às vezes o contexto está muito claro, o contexto é muito absurdo e cabe crítica. Mas sempre tem que ter um pouco, até nós médicos, a gente tem que ter um pouco de sensibilidade para não expor o colega, para você não se expor na frente do paciente. Então tem que ter muito cuidado no que você vai criticar do colega. É claro, se você está vendo ali uma prescrição muito absurda que chega no consultório, e como médico do esporte eu recebo muitas prescrições absurdas, né? 3 laxantes diferentes para o indivíduo emagrecer, junto com, enfim, um monte de outras medicações. Aí Passa direito para as pessoas anotarem. No final a gente deixa um espacinho para... É tudo que eles estão querendo ouvir. 3 laxantes. Mas isso é muito complicado. Né? E aí, claro, o contexto está muito evidente, mas você tem que ter também um pouco de cuidado, até para você não se expor, não se indispor. A gente não precisa disso, né? É só você saber orientar muito bem. Tá, aí outra coisa que você estava falando, e na minha cabeça eu fiquei pensando nisso. Em relação ao teste, né? Imagina se no Brasil, como é hoje o nosso sistema, todo mundo que quisesse iniciar uma atividade física precisasse passar por uma bateria de exames muito grande. Acho que isso ia ser um dificultador maior do que ia trazer benefícios, assim, sabe? Sim. Eu fiquei pensando nisso, porque a atividade vai promover diversos fatores que vão ser benéficos para a saúde. A gente tem que contar com a maioria das pessoas que faz atividade na rua, né, no parque. Sim, perfeito. É por isso que o parquet, ele existe, ele foi aprovado. Eu não estou criticando o parquet, muito pelo contrário. O que eu estou criticando e criticando de certa forma, na verdade a gente está tentando alertar, é que você precisa ter discernimento das situações. Então, mesmo sendo uma pessoa leiga, você não pode ignorar um questionário que foi feito com um intuito muito específico, que é provavelmente até... A gente Mike adora extrapolar, né? Mas é salvar a sua vida. Tá? Então, o parquet ele é excelente. O que a gente precisa? Para quem... Não são todas as pessoas que têm acesso, mas teoricamente no Brasil, todas as pessoas têm acesso ao SUS. Então, onde cabe a minha crítica? É o médico da família, ou o médico que se dispõe a trabalhar no SUS, ele entender, por exemplo, se chegar um paciente que não tenha plano de saúde e quiser chegar para o médico e perguntar, eu quero um atestado para fazer um exercício físico, para começar uma modalidade. E o médico tem que ter esse discernimento, ele tem que ter esse conhecimento. E a primeira falha e eu não sei dizer se é falha, mas é o primeiro ponto que nós, médicos do esporte, agora, né, com a especialidade muito fortalecida e nós
dominando todas as áreas do Brasil, basicamente. A gente tem médico do esporte hoje na chefia do COB, a gente tem um médico do esporte dentro da CBF. Então, assim, nós estamos bem guarnecidos. O que a gente precisa hoje? A medicina esportiva ser ensinada dentro da faculdade de medicina. E quando a gente for falar... Não ser uma especialização, ser uma disciplina. Ser uma disciplina. Uhum. Se você tem endocrinologia hoje, a gente vai conversar disso. Se você tem endocrinologia, tem ortopedia, tem oncologia, poxa, é uma super especialidade. Que porque, muito o que tem aí desculpa interromper, é o outro lado da moeda que a gente vive. O que tem de médico que não tem a formação que você tem e dá pitaco na nossa área, a gente tem que desmistificar tudo e falar, irmão, ó, isso que ele falou. A gente está começando a entrar num bolo aí, que é o porquê existe a medicina esportiva, o que é a medicina esportiva de verdade, que a gente já começou a dar um pouquinho mais de definição e de cara para ela, e quais são os problemas hoje da medicina esportiva. Porque você fala de medicina esportiva hoje, todo mundo já ouviu falar, todo mundo conhece um médico do esporte, mas a maioria dos médicos do esporte que as pessoas conhecem não são médicos do esporte. Isso é polêmico. Não, e também as pessoas não sabem tão claramente o que o médico do esporte faz. Exatamente. Eu tenho até mais perguntas depois. Tanto que o nosso trabalho, ele é literalmente, quando você se forma médico do esporte, a primeira coisa que você aprende é ser professor, é ensinar os outros o que você faz. Porque a gente tem que se vender. As pessoas não sabem o que a gente faz, e quando elas acham que elas sabem, elas têm a visão extremamente distorcida, né? E elas não entendem tudo que está por trás. Então hoje, pontuando isso que você falou, sem dúvida nenhuma, a gente não quer criar obstáculo, exatamente porque a gente precisa que as pessoas tenham aderência à prática regular de exercício físico. Só que a gente tem que fazer isso também de uma forma segura. Então eu preciso que esse acesso ao básico da medicina esportiva seja para todo mundo. E a gente tem o SUS, então a gente precisa colocar isso lá dentro. Deixa eu fechar essa parte que a gente está... Na verdade, tudo começou com você explicando o que fazia um médico do esporte, né? Então, acho que para ficar claro para a galera também, acho que eles entenderam bastante da parte de performance, da parte do atleta, mas eu quero usar um exemplo. Por exemplo, o meu sogro, que é um cara que ele tem síndrome metabólica claramente. Então, se ele quisesse iniciar uma atividade física, o médico que ele deveria procurar seria um médico do esporte? Sem a menor dúvida. E é esse o principal, na verdade, o motivo do médico do esporte ter que estar no SUS, o motivo secundário é garantir a segurança de um esportista, de um indivíduo saudável que queira praticar a modalidade. O objetivo primário é a maior parte as maiores causas de mortalidade hoje no Brasil e no mundo são decorrentes de doenças cardiovasculares. Doenças cardiovasculares são decorrentes... Doença cardiovascular ainda é a que mais mata no mundo, né? Perfeito. E provavelmente, infelizmente, a tendência é que continue a ser. A gente não tem uma perspectiva favorável disso, pelo menos nos próximos 10, Nossa, 20 ainda anos. tem uma pandemia aí no meio para piorar com o nível certeza. de atividade física. Uma época eu li que talvez o câncer fosse passar, né? Porque os avanços na medicina para a parte cardíaca elas estavam aumentando. Pode ser. Eu até ouvi dizer que na Europa tinha alguns lugares que já se morria mais de câncer do que de Sim, coração. por quê? Porque a expectativa de vida das pessoas está aumentando. O ser humano ele não foi feito para viver o que a gente considera muito, tá? Então, quanto mais o indivíduo vive, maiores as chances dele apresentar uma mutação, uma deficiência, ativar um gene que estava ali latente e desenvolver uma neoplasia. Mas o estilo de vida da maioria da população ainda é um estilo de vida sedentário. No Brasil, nos Estados Unidos, onde se faz muita pesquisa, tabagismo, enfim, uma série de fatores de risco que fazem com que seja a maior causa de mortalidade que existe no mundo. Então, qual que é o ponto principal disso? Qual que é o tratamento primário de qualquer doença crônica não transmissível? Para a gente saber qual que é o papel, qual que é o tratamento, a gente precisa entender da onde que surgem as doenças crônicas não transmissíveis. E o cerne delas é basicamente o mesmo. O indivíduo hipertenso, o indivíduo que está ali começando com sobrepeso, o indivíduo dislipidêmico, o indivíduo que tem uma doença cardiovascular, normalmente, na imensa maioria das vezes, ele tem um estilo de vida não saudável. Ele é sedentário, com maus hábitos nutricionais, alimentares.
esses maus hábitos e esse sedentarismo vão fazer com que ele desenvolva alterações fisiológicas e metabólicas e desenvolva essas doenças. Tanto a hipertensão, se achava que hipertensão era um problema super genético, assim como as dislipidemias. Sim, tem uma carga genética grande, mas na escola a gente aprende que a expressão gênica, ou seja, aquilo que a informação que o gene carrega, ele tem 40% de força da informação do gene e 60% da influência do ambiente. Então, eu posso ter o gene para hipertensão. Se eu sou um indivíduo fisicamente ativo, com bons hábitos nutricionais, a chance de eu desenvolver hipertensão, ela cai exponencialmente. Sim. Legal. Pode ser que eu venha apresentar hipertensão, pode ser que eu venha apresentar dislipidemia, que é muito comum, por exemplo, dislipidemia, hipercolesterolemia familiar. É um problema que muitas pessoas têm. E assim, mas é injusto. Às vezes o cara tem uma vida super saudável e ele não consegue controlar aquilo. Ótimo, ele vai tomar medicação, mas isso não exclui o fato dele ter que continuar aderindo ao estilo de vida saudável que ele tem. E é bem diferente o cara ser ativo e saudável e ter isso do que o cara que não tem. Completamente, mesmo porque o nível de hipercolesterolemia que ele vai ter vai ser muito diferente. O risco dele de um evento adverso daquele colesterol alto vai aumentar muito, né? Então, com certeza, ter um estilo de vida saudável é primordial para o tratamento de doenças crônicas não transmissíveis. E é aí que o médico do esporte entra. E o grande exemplo que eu dou para vocês é o seguinte: vamos imaginar, todo mundo tem uma tia, uma avó, um familiar que seja obeso, que tenha hipertensão ou que tenha dislipidemia, né? Colesterol alterado, triglicerídeos alterados. Aí ele passa no médico do SUS, o médico fala: minha senhora está acima do peso, tem que fazer atividade física e melhorar a alimentação. Tchau. E pronto. E pronto. Ou pior, que assim, obrigado. Eu ia provocar vocês exatamente nesse ponto. Vai fazer hidroginástica. Ou então o médico chega, minha senhora... Passa lá, tem um atestado, hidroginástica. A senhora está acima do peso, então a senhora tem que fazer atividade física. Para a senhora é bom hidroginástica. Aí eu te pergunto o seguinte... E eu vejo que você não tem nenhuma relação passional com isso. Você tá super tranquilo ao falar isso. Incomoda, Lê. Exatamente por quê? Porque você já criou o primeiro obstáculo. Incomoda aí. A gente também. E eu vou mostrar pra vocês o porquê. A gente, juro pra vocês, a gente aprende isso na residência. Exatamente esse exemplo. Tá, aí você vai lá com a sua tia que pesa 100 quilos e tem 1,60m, 1,65m. A sua tia, pra fazer hidroginástica, ela vai entrar de roupa na piscina? Não. Ela vai ter que comprar um maiô. Então a primeira coisa, ela vai ter que comprar um maiô que sirva nela. A segunda coisa, ela vai ter que colocar esse maiô e se expor frente às outras pessoas. Vocês já viram uma piscina de hidroginástica? Sim. Como que é a construção da piscina de hidroginástica? Não pensa nem um pouco em deslocamento. É um quadrado cheio de água. Sim. Ela vai fazer o que para entrar? Ela vai se jogar? Tudo bem que ela se jogue, tem água lá dentro. Como é que ela sai naquela escada vertical de alumínio? Então assim, isso considerando que ela queira fazer hidroginástica. Agora, se ela odeia a água, se ela mora no interior e não tem uma academia perto dela, não tem... Qual que é a realidade hoje no Brasil? Pagar. Tem pessoas que podem pagar por uma hidroginástica. Atividade na água é caro pra caramba. E aí falam, você não pode caminhar porque você tem dor no joelho. Tá bom. Então vamos criar uma situação em que a gente consiga adequar, diminuir a sua dor no joelho ou achar alternativas. E para isso existem vocês. E é por isso que o meu ponto a gente precisa ter medicina do esporte dentro do Sistema Único de Saúde, e a gente precisa ter educador físico dentro do Sistema Único de Saúde. Não adianta a gente aumentar a disponibilidade de medicação hipoglicemia antihipertensivo, se a gente não tem o básico. Qualquer diretriz hoje de obesidade, de hipertensão, de diabetes, síndrome metabólica, né, que enfim é ali o início daquilo, esteatose hepática, qualquer uma fala, precisa melhorar o estilo de vida, mas não aborda isso. Como que você vai fazer isso? Você tem que saber orientar.
Eu odeio hidroginástica, eu quero fazer caminhada, mas eu tenho dor no joelho. Tá bom, então vamos começar a tratar a sua dor no joelho. A gente vai fazer alguns exercícios específicos que vão aumentar a sua força muscular, diminuir a sobrecarga ali. Você vai conseguir controlar melhor essa dor e aí você Perde vai um começar pouquinho a caminhar. de peso, aí depois você vai andar. E aí ela vai descobrindo outras coisas. Então, assim, exatamente o que vocês falaram, a gente não pode achar obstáculos, a gente tem que dar soluções. E para isso a gente tem que ter expertise, não adianta. A boa intenção do médico falar que você precisa mudar é ótima, mas se você não souber orientar, ela vai sair dali e ela só vai se sentir mais culpada, né? Ela vai sair com medicação e tem que sair. No começo a medicação é um apoio, ou às vezes a pessoa vai ter que tomar medicação para o resto da vida, mas não exclui a necessidade fundamental da gente reverter a situação que levou ela para aquilo. Senão a gente só vai estar tapando o sol com a peneira, como a gente vê na maioria hoje dos tratamentos de diabetes, hipertensão. Sim, não vai na causa, né? Vai Você só não vai nos tratar, efeitos. você vai ficar ali E tapando no dia a o buraco. dia, no consultório, a galera que te procura é indicada por outros médicos? Ou hoje em dia as pessoas já têm consciência do que é o médico do esporte e vai te procurar? Até dentro da... É engraçado, dentro da... Na Unesp, quando eu entrei, eu fui o terceiro residente. Então, teoricamente, o terceiro ano de serviço acontecendo. As pessoas... Eu não entendi. Na Unesp, quando eu entrei na residência médica, eu fui o terceiro residente a entrar. Né? Só tinham entrado 2 colegas antes de mim. Então, a residência só existia na prática, só estava acontecendo há 3 anos. Nós éramos um residente por ano. Então, assim, as pessoas, era até engraçado, elas... Você é residente da medicina do esporte? Nossa, eu nem sabia que tinha isso aqui. Né? Claro que em outras instituições, na USP e na Unifesp, principalmente, que são as instituições mais antigas, talvez isso esteja um pouquinho mais consolidado, mas mesmo assim as pessoas não entendem. E pior, mesmo colegas médicos, às vezes, por ver outros médicos fazendo uma pseudomedicina do esporte com condutas totalmente criticáveis, olham com um olhar meio desconfiado e tem relutância em caminhar. Mas, por exemplo, hoje eu tenho grandes amigos que são endocrinologistas, grandes amigos nefrologistas, enfim, de diversas especialidades que entendem o que a gente faz, sabe que é realmente medicina, né, baseada em evidências, e encaminham. Mas não são todos. A maioria das pessoas que procuram, elas têm um ímpeto, elas têm um objetivo, e elas já ouviram falar em algum lugar, ou tem uma curiosidade. Pô, médico do esporte talvez tenha alguma relação com o que eu faço. E aí ligam, mandam mensagem, procuram saber, pergunta, poxa, o que você faz, né? Então, é por isso que a gente falou, essa venda e essa explicação é constante. A gente faz o tempo inteiro. E tem que fazer, né? Porque senão as pessoas não vão entender. Tá levando informação para as pessoas, Com importantíssimo. certeza, com certeza. Você quer perguntar? Vamos entrar um pouquinho. Você falou, né, que tem os atletas que se acompanham, Sim. a galera do taekwondo, a galera do futebol. Sim.